Imagina ser ídolo no Barcelona e no Real Madrid, os dois maiores clubes do mundo, algo que pouquíssimos jogadores conseguiram. Agora, imagina fazer isso antes mesmo de Pelé brilhar nos gramados. Essa é a história de Evaristo de Macedo, um craque brasileiro que encantou o futebol com a sua técnica, faro de gol e momentos absurdos. Bom, a história de Evaristo começa no dia 22 de junho de 33, em uma cidade que respirava futebol. O Rio de Janeiro dos anos 1930 e 40 era um verdadeiro caldeirão do esporte. Os jovens jogavam bola nas ruas, nos campinhos improvisados, e era comum ver grandes jogadores surgindo de qualquer canto da cidade. Evaristo não foi diferente. Ainda pequeno, ele demonstrou enorme paixão pelo futebol, jogando com amigos nas ruas do bairro do Grajaú. Desde cedo, a sua habilidade já chamava a atenção. Com um controle de bola refinado e um faro de gol impressionante, ele se destacava entre os garotos da vizinhança. Mas o que realmente fez a sua carreira começar foi o incentivo de um tio flamenguista que sempre o levava aos jogos na Gávea. Assistir ao Flamengo de perto foi uma experiência transformadora para Evaristo. Ele ficou fascinado com a equipe que tinha craques como Zizinho, Perácio e Vevé, e o sonho de ser jogador profissional começou ali, nas arquibancadas. O primeiro passo rumo ao futebol profissional veio quando um amigo o convidou para um teste no Madureira. O clube, conhecido por revelar talentos, tinha uma estrutura modesta, mas era o suficiente para dar oportunidades aos jovens promissores. Evaristo, portanto, foi ao treino sem grandes pretensões, mas bastaram poucos minutos em campo para os olheiros perceberem que ali estava de fato um jogador diferenciado. Ele foi chamado para voltar no dia seguinte e em pouco tempo já fazia parte das categorias de base do clube. No Madureira, Evaristo refinou as suas habilidades e com apenas 17 anos já fazia parte do time profissional. A sua estreia aconteceu de forma discreta, mas logo ele começou a mostrar o seu verdadeiro potencial e durante os 2 anos em que jogou pelo Madureira, disputou 35 partidas e marcou 18 gols. Era um número impressionante para um jovem atacante em um time de menor expressão, e os seus gols e atuações começaram a atrair olhares de clubes maiores. O Vasco e o Fluminense demonstraram interesse na época, mas Evaristo já tinha um destino certo em sua mente: o Flamengo. O clube que ele acompanhou desde a infância agora lhe oferecia a chance de realizar um sonho. E dessa maneira, ele vestiria a camisa do Flamengo e daria início a uma fase brilhante da sua carreira. A partir daqui, a sua história tomaria um rumo ainda mais grandioso, consolidando o seu nome como um dos grandes jogadores brasileiros da sua época. Bom, Evaristo chegou ao Flamengo em 53, aos 20 anos, carregando o sonho de atuar pelo clube que tanto admirava na infância. Mas o que ele não imaginava era que a sua passagem pelo rubro-negro seria muito mais do que especial, e em pouco tempo ele se tornaria um dos grandes destaques do time. Ao assinar com o Flamengo, logo foi integrado ao time principal. O seu talento era muito evidente e ele não demorou a justificar a aposta do clube. Naquela época, o Flamengo já era um dos times mais fortes do Brasil e contava com jogadores como Zagallo, Benítez, Rubens e Índio. A estreia oficial aconteceu em um jogo do Campeonato Carioca e desde os primeiros minutos ele mostrou que não estava ali apenas para compor elenco. E com isso rapidamente caiu nas graças da torcida. No seu primeiro ano no clube, ele ajudou a equipe a conquistar o Campeonato Carioca de 53. Foi um título muito marcante, visto que o Flamengo superou rivais históricos como Vasco e Fluminense. O desempenho de Evaristo foi um dos fatores que de fato contribuíram para essa conquista. Porém, foi em 54 que veio de fato o ano da consagração. O Flamengo conquistou o bicampeonato carioca e Evaristo se consolidou como um dos principais nomes do ataque rubro-negro. A sua capacidade de finalização era impressionante e ele formava um trio letal ao lado de Índio e Benítez. No ano seguinte, o Flamengo se tornou tricampeão carioca e derrotou o América na final. O time era uma verdadeira máquina ofensiva e Evaristo teve um papel crucial nessa conquista. Ele marcou gols importantes ao longo do campeonato, incluindo um na primeira partida da decisão. E bom, o tempo foi passando e mesmo com a ascensão de outros jogadores, Evaristo continuava sendo peça fundamental no time. Ele não era apenas um goleador nato, mas também sabia criar jogadas e dar assistências para os seus companheiros. O talento do jogador era tanto que ele não demorou a alcançar feitos históricos com a camisa do Flamengo.
Em 56, ele protagonizou um momento inesquecível, visto que durante uma partida contra o São Cristóvão marcou simplesmente 5 gols na vitória por 12-2. Esse momento foi absurdo e é isso que nos leva à sua saída do clube. O futebol brasileiro sempre teve craques de sobra, mas naquela época era muito raro ver jogadores saindo do país para jogar no exterior. No entanto, Evaristo estava prestes a quebrar essa barreira. Em 57, após anos brilhando com a camisa rubro-negra, ele chamou a atenção de um dos maiores clubes do mundo, o Barcelona. O interesse surgiu após atuações de gala com a camisa da seleção brasileira durante as eliminatórias da Copa do Mundo de 58. A comissão técnica do clube na época ficou impressionada com o futebol de Evaristo e sugeriu a sua contratação. O Barcelona não hesitou e fez uma proposta milionária para o Flamengo, e a oferta era irrecusável. Além de um salário bem acima do que recebia no Brasil, Evaristo teria uma casa e carro pagos pelo clube. Para um jovem que cresceu jogando nos campinhos do Rio de Janeiro, aquilo parecia um sonho. E apesar do carinho pelo Flamengo, ele sabia que era uma oportunidade única. Jogar na Europa significava um novo desafio e a chance de se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial. E com isso, em 57, o jogador se despediu do Flamengo para dar início à sua jornada no Barcelona. Ele deixou o clube carioca com números impressionantes. Foram 103 gols em 182 jogos, sendo um dos grandes ídolos daquela geração. A sua passagem pelo Flamengo foi fundamental para sua evolução como jogador e para sua projeção internacional. Mas enfim, logo após brilhar no Brasil e na seleção brasileira, ele foi para um desafio inédito, que era se tornar ídolo no futebol europeu. Na época, como eu falei, o futebol da Europa ainda não era o grande destino dos craques brasileiros, só que Evaristo estava prestes a mudar isso. Ele desembarcou no Barcelona em 57 e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do clube. Durante 5 temporadas, ele brilhou com a camisa blaugrana, venceu títulos importantes e fez gols históricos. A transferência na época foi uma grande novidade para o futebol. O clube catalão fez um investimento pesado para contratar o atacante e a expectativa era muito alta. Ele chegava para reforçar um time que já contava com grandes jogadores, como o espanhol Luis Suárez, por exemplo. Desde os primeiros jogos, Evaristo mostrou que valia cada centavo investido. Com seu estilo de jogo inteligente, capacidade de finalização e muita habilidade, ele rapidamente conquistou a torcida. E não demorou muito para ser um dos principais goleadores do time e peça fundamental na luta contra o domínio do Real Madrid, que na época era o grande time da Europa. Durante a sua passagem pelo Barcelona, Evaristo conquistou títulos importantes e de certa forma ajudou o clube a recuperar a sua competitividade. Entre essas conquistas estão 2 campeonatos espanhóis, uma Copa do Rei e 2 taças das cidades com feira, a precursora da Liga Europa. Além disso, Evaristo marcou 181 gols em 237 partidas, um número impressionante que o coloca entre os maiores artilheiros da história do clube. O seu impacto foi tão grande que até hoje ele é lembrado como o primeiro grande jogador brasileiro a brilhar no Barcelona. No entanto, mesmo sendo um dos maiores jogadores da história do time, Evaristo acabou deixando o clube de forma polêmica. O motivo principal foi a sua decisão de não se naturalizar espanhol. Na época, o futebol espanhol tinha uma regra que limitava o número de jogadores estrangeiros por equipe. Portanto, para continuar jogando no clube sem ocupar uma vaga de estrangeiro, Evaristo foi pressionado a aceitar a cidadania espanhola. Ele, no entanto, recusou. Além disso, ele também não havia sido liberado para atuar na Copa do Mundo de 58 e, como resultado, a sua relação com a diretoria do clube se desgastou e ele acabou sendo colocado na lista de transferências. E foi então que surgiu um destino inesperado, o Real Madrid, o maior rival do Barcelona. A torcida do clube ficou indignada com a diretoria por permitir que um de seus ídolos fosse parar no maior rival. No entanto, o próprio jogador nunca sofreu perseguição por parte dos torcedores catalães. Para eles, a culpa da transferência foi da diretoria, que não soube valorizar o craque. Já no Real Madrid, Evaristo chegou para jogar ao lado de algumas das maiores lendas do futebol, como Di Stéfano e Puskás. O Real Madrid dominava o futebol europeu e a chegada do brasileiro reforçava ainda mais o elenco estrelado. Porém, apesar de estar em um time lendário, a passagem foi muito prejudicada por lesões. Ele sofreu uma grave contusão no joelho, o que limitou bastante o seu tempo de jogo.
Mesmo assim, ele conseguiu deixar a sua marca no clube conquistando 2 títulos do Campeonato Espanhol. No total, foram 19 jogos e 6 gols pelos merengues. E dessa maneira, já aos 30 anos e lidando com problemas físicos, Evaristo decidiu que era a hora de voltar ao Brasil. A sua passagem pela Espanha havia sido histórica, mas era a hora de encerrar o seu ciclo na Europa e retornar ao país onde tudo começou. Portanto, em 65 ele voltou ao Brasil para vestir novamente a camisa do Flamengo. Mesmo com a idade avançada e sem o mesmo vigor físico de antes, ele ainda conseguiu ajudar o clube e conquistou mais um título de campeonato carioca. No entanto, as lesões continuaram a atrapalhar o seu rendimento e ele percebeu que o seu tempo como jogador estava chegando ao fim. Foi então que em 66, aos 33 anos, Evaristo decidiu pendurar as chuteiras. Mas antes de encerrar o vídeo, vamos falar sobre a sua passagem pela seleção brasileira, tá? Evaristo teve uma passagem breve, mas bem marcante pela seleção como jogador. Apesar de não ter disputado uma Copa do Mundo, ele protagonizou ótimos momentos, incluindo um recorde que permanece até hoje. Bom, ele vestiu a camisa da seleção brasileira em 14 partidas oficiais e marcou 8 gols. Embora esse número pareça modesto, a sua passagem pelo time nacional foi repleta de momentos inesquecíveis. A sua estreia com a camisa amarelinha aconteceu nos Jogos Olímpicos em 52. Na época, o futebol olímpico era disputado apenas por jogadores amadores, mas de certa forma servia como uma vitrine para jovens talentos. O Brasil chegou com uma equipe muito forte, que incluía jogadores como Zósimo e Humberto, além do próprio Evaristo. A estreia foi contra a Holanda e o Brasil venceu por 5-1, com direito a gol de Evaristo de Macedo. Na fase seguinte, a equipe brasileira enfrentou a Alemanha Ocidental e acabou eliminada após uma derrota por 4-2, encerrando precocemente a participação nos jogos. Apesar disso, Evaristo chamou a atenção da comissão técnica da seleção principal e passou a ser convocado para torneios mais importantes. Nas eliminatórias da Copa de 58, por exemplo, Evaristo teve um papel fundamental. Naquele período, o Brasil buscava uma renovação e o atacante assumiu bastante o protagonismo. Um dos momentos mais icônicos aconteceu contra o Chile, quando ele marcou um hat-trick, ajudando o Brasil a garantir a vaga no Mundial da Suécia. A sua importância era tanta que era ele quem vestia a camisa 10, que mais tarde seria usada por Pelé no torneio. Era praticamente certo que Evaristo disputaria a Copa de 58, mas uma reviravolta mudou seu destino. Mesmo sendo um dos destaques da seleção durante as eliminatórias, Evaristo ficou de fora da Copa do Mundo. E o motivo foi aquele que eu falei anteriormente: o Barcelona não quis o liberar. Na época, as negociações entre clubes e seleções eram bem diferentes. O Barcelona impôs dificuldades para a liberação e a CBF, que na época era CBD, decidiu não insistir. Como resultado, o Brasil foi para a Copa sem ele. Foi um golpe muito duro para Evaristo, que via o time conquistar o seu primeiro título mundial sem a sua presença. Após isso, a seleção passou a priorizar jogadores que atuavam no Brasil, e como o Evaristo continuava no futebol europeu, ele perdeu espaço. A sua última participação oficial aconteceu em 57, no Campeonato Sul-Americano. Porém, apesar de não ter jogado uma Copa, Evaristo ainda detém um recorde incrível e inédito com a camisa do Brasil. Em 57, durante esse mesmo Sul-Americano que eu falei, que é a atual Copa América, ele marcou 5 gols em uma única partida, na goleada por 9-0 sobre a Colômbia. Essa é até hoje a única vez que um jogador marcou 5 gols em um jogo oficial pela seleção brasileira. Nem Pelé, Romário, Ronaldo ou qualquer outro jogador conseguiu repetir esse feito. Mas enfim, Evaristo de Macedo foi um dos grandes jogadores e um dos mais talentosos da história do futebol brasileiro, que brilhou no Flamengo, no Barcelona, no Real Madrid e também na seleção brasileira. Foi um ídolo que atravessou gerações, conquistou títulos, quebrou recordes e escreveu seu nome na história do esporte. E mesmo sem a fama de outros grandes jogadores, a sua importância é inegável. Ele foi o primeiro brasileiro a brilhar na Europa, deixou um legado tanto nos gramados quanto à beira de campo como treinador e segue sendo lembrado pela sua genialidade. Mas e aí, o que você acha sobre isso? Deixe aí nos comentários. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e história sobre o esporte. Até a próxima.